Seja bem-vindo, Santo. Estamos diante da Tua presença para nos render aos Teus pés e reconhecer a Tua grandeza, o Teu senhorio. Tu és tudo para nós, Tu és a nossa razão de viver, Tu és a alegria da nossa salvação, Tu és a nossa salvação. Estenda as Tuas mãos sobre nós, sobre o Teu povo, sobre todos aqueles que estão a ouvir, os que irão ouvir depois esta palavra, que sejam impactados, curados, libertos, transformados, em nome de Jesus, pelo santo e poderoso Deus, pelo único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo. Amém. Shalom, Igreja do Avivamento. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga eu. Livro de Romanos, capítulo 9. Livro de Romanos, capítulo 9. Não você achar que achei o tesouro. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Romanos capítulo 9, versículo 11 em diante, diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Pois, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Amém? Tomai seu assento em nome de Jesus. Amados, o apóstolo Paulo, ele se depara com a incredulidade dos judeus. O apóstolo Paulo se depara com uma situação muito delicada, pois os judeus precisavam despertar, acordar, ter uma visão diferente, pois o Senhor Jesus veio para o que
fariseus, os judeus, mas os judeus não receberam. Mas todos, quando receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus? Amém. Aleluia, crê no nome do Senhor Jesus, será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém? E aqui, no versículo 11, diz assim: ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aleluia, quem que chama? Deus. Aleluia. Já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O Senhor, Ele ama a todos, mas Ele sabe quem vai estar do lado do bem e quem vai estar do lado do mal, quem vai ter aliança e quem não vai ter aliança. Ele sabe qual é a semente boa que vai germinar, e Ele sabe qual é a semente do mal. Então o Senhor já mostra antes da criança nascer: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O Senhor já sabe a nossa trajetória, o Senhor já sabe a nossa caminhada, o Senhor já sabe, aleluia, quem vai ser ovelha, quem vai ser lobo, quem vai entrar pela porta e quem vai sair. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. De longe Ele já entende os nossos pensamentos. Antes que a palavra viesse à nossa boca, Deus já sabe, Deus já conhece. E aqui já estava revelado que o mais velho serviria ao mais moço. O caminho de Jacó não começou muito bem, mas orientado pela sua mãe, ele fez o que não era para ter feito. E ele agora se depara com seu irmão, o irmão mais velho. E o que nós entendemos que temos que respeitar o mais velho, não é assim? Agora, quando o mais velho rejeita a primogenitura, quando o mais velho rejeita a bênção de Deus, quando o mais velho rejeita a bênção do Pai, porque quando nós buscamos a bênção do Pai, estamos alinhados com o propósito de Deus, estamos honrando a Deus, estamos fazendo o que agrada o coração de Deus. Mas quando nós não respeitamos a hierarquia, quando nós não respeitamos aquele que chegou primeiro, aquele que merece respeito, aquele que merece honra, então começa a desandar. Quando a palavra do Senhor diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, um princípio da honra, um princípio que não deve ser deixado de lado, mas deve ser respeitado e valorizado. Mas o que está escrito é para a revelação, o que está escrito é para o nosso entendimento, o que está escrito é para que o Senhor, aleluia, mostre o seu propósito, o seu caminho, aleluia, a respeito da sua
eleição. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Então assim também foi com Jacó e assim foi também com Esaú. Mas a escolha de Deus é perfeita. Mas nós precisamos aprender a saber escolher também. Porque Deus escolhendo, aleluia, maravilha. Mas nós temos que fazer a escolha assertiva. Temos que fazer a escolha certa. Temos que saber escolher entre o bem e o mal. Você não vai escolher uma semente mal, uma semente que não vai dar fruto. Você vai escolher a semente que vai dar fruto. Não é assim? Então, entre o bem e o mal, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a tua justiça. Então, quando o Senhor, nós entendemos que Ele é a nossa justiça, nós vamos fazer o bem sem olhar aquilo. Vamos fazer o bem e agradar ao Senhor acima de todas as coisas. Vamos cumprir os princípios que estão estabelecidos diante do Senhor, diante da sua palavra. Então o Senhor nos desperta a sermos ovelhas e não lobos, ovelhas e não bodes. E aqui está escrito: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? A injustiça da parte de Deus, Ele amar a Jacó e aborrecer a Esaú? Não, não há injustiça, porque Deus é Deus. Ele já sabia qual era a escolha de Esaú. Ele já sabia qual era a caminhada de Esaú. Não bastava ser trabalhador, não bastava ser caçador, tinha que entender o princípio da honra, tinha que respeitar a orientação do seu pai, tinha que respeitar o caminho que estava proposto para ele. E tudo que parecia perdido, o Senhor chama Jacó. E Jacó passou por um processo muito grande, porque Jacó, ele começou errado, mas ele terminou buscando certo. Muitos começam errado, mas cai na ficha, passa a ter entendimento, passa a ter maturidade e faz a escolha certa. E outros que começam bem na caminhada, que estão indo muito bem na caminhada, daqui a pouco tropeça, cria gosto pelo erro, cria gosto pelo mal, cria gosto pelo pecado e sai do propósito, do alinhamento, do chamado, dos princípios de Deus. Diga misericórdia. E assim, diz versículos 15: pois ele diz a Moisés. Quem diz? Deus. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Olha, Moisés, não discute. Olha, Moisés, não fique entre os dois pensamentos. Eu sou a justiça,
Então, a quem me aprouver ter compaixão, a quem me aprouver ter misericórdia, eu terei. Muitos estão presos em coisinhas. Ah, porque o irmão caiu, porque a irmã caiu. Mas se o Senhor escolheu e já elegeu, aquele irmão, aquela irmã vai se erguer, vai se posicionar, vai buscar a direção de Deus, vai receber a revelação da palavra, vai amadurecer e vai continuar a caminhar. E é isso que Deus quer. Não é a opinião de Moisés, não é a opinião de Sara, não é a opinião de Rebeca, é a opinião de Deus que vai prevalecer, é a palavra de Deus que vai prevalecer. Então, muitos estão pregando flores, diante de uma palavra de confronto, diante de uma revelação de despertamento. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor, nós precisamos anunciar a palavra do Senhor. Então o Senhor está dizendo: eu terei misericórdia de quem me aprouver, de quem eu quiser ter misericórdia. Então comece a pedir misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero estar de pé, eu quero estar firme, eu quero ter aliança com o Senhor. Eu não vou desistir, porque o Senhor me colocou neste caminho para que eu continue vencendo, para que você continue vencendo, em nome de Jesus. Aleluia! Então, aprove ter misericórdia e compadecer, e de quem aprouver ter compaixão. Nós precisamos ter compaixão, e nós vamos aprender isso com o nosso Salvador Jesus. Vamos colocar diante dele. Ele nos propõe a vida ou a morte. Ele nos propõe a bênção ou a maldição. Mas ele também nos aconselha: escolhe a vida para que vivas. Escolhe a vida para que vivas. Nós não vamos nos vender assim como Esaú se vendeu pelo prato de lentilha. Não é a nossa fome que vai falar mais alto pelo prato de lentilha, mas é a nossa fome diante de Deus. Aleluia! A nossa entrega diante de Deus, a nossa disposição diante de Deus, aleluia, que vai nos levar aonde o Senhor quer nos levar, e aonde Ele quer nos levar vai ser o melhor para cada um de nós. Você crê assim? Aleluia, aleluia. Então, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de atalhos, não depende de quem está correndo, mas o Senhor está sondando o nosso coração, está vendo se há em nós algum caminho mau. Ele está vendo se em nós existe a disposição de agradar a Ele, existe a valorização de fazer com
Deus nos desperta. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não sou eu que vai dizer que Deus não vai salvar A ou B, mas depende de Deus da sua misericórdia. Ao nosso olhar humano, muitas das vezes nossos preconceitos e preceitos nos distraem, nos afasta do propósito. Às vezes uma coisa pequena nos tira do propósito, nos tira da direção. Então o Senhor está nos chamando para nos desprender e nos posicionar diante dele, nos colocar à disposição dele, nos colocar na brecha, estar pronto para o que Deus quer, estar pronto para o que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer, porque Ele está fazendo, e Ele continuará fazendo em nós e na nossa geração. Ele continuará fazendo em nós e na nossa geração. Então o apóstolo Paulo, ele podia deixar de anunciar as boas novas, ele podia deixar de pregar as boas novas, ele podia ficar paralisado diante da incredulidade de Israel, mas ele olhou para trás e pensou: eu fui uma pedra de tropeço, e o Senhor não me rejeitou, o Senhor me amou. Eu não era o que eu imaginava ser. Então o apóstolo Paulo, ele estava preso, e agora ele entende que ele deve continuar a sua caminhada, mesmo Israel rejeitando a promessa, mesmo Israel não entendendo a promessa, assim como Esaú também não entendeu a promessa. Então o Senhor nos chama ao despertamento, o Senhor nos chama para entendermos que Ele é perfeito, que Ele é real, que Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Então não vamos olhar aquilo que nos paralisa, não vamos nos prender a nada, mas nos colocar para o Senhor, derrame o seu coração para o Senhor, fale para o Senhor qual é a sua dificuldade, o que está ou que estava lhe paralisando. Eu conversei tão bem, a minha caminhada estava tão linda, Deus me usava, era tão real, era tão forte o agir de Deus na minha vida, mas muitos têm se engasgado, muitos têm incluído mosquito na caminhada, mas o Senhor está te chamando ao primeiro amor, o Senhor está te chamando para as primeiras obras, o Senhor está te chamando para se despertar e deixar de olhar para o erro do homem, para o pecado do homem, e para se olhar primeiro, para pedir ao Senhor que comece a transformar a sua trajetória, a sua caminhada, para que o Senhor faça maravilhas no nosso meio. Então, aleluia, o Senhor não tinha obrigação nenhuma de salvar Israel.
Mas mesmo assim, Ele veio para todos. Agora a escolha é nossa. Diga: eu escolho Deus. Eu escolho as promessas de Deus. Aleluia. Diga: eu não vou me vender pelo prato de lentilha, pelo prato de guisado, porque eu já fui comprado pelo sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Amém? Então essa é a palavra que o Senhor trouxe como despertamento. E recapitulando, não fique preso a nada, não julgue nada, mas coloque seu coração diante de Deus, coloque a sua vida diante de Deus, coloque, aleluia, o seu chamado diante de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor quer, faz de mim o que o Senhor deseja, faz de mim, Senhor, um vaso de honra, um vaso novo, um vaso limpo, um vaso limpo, um vaso que está à disposição do Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa